Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com o Edmar. O Edmar é amigo meu já faz alguns anos e a gente hoje está aqui para contar um pouco da história dele. Eu acho que vocês vão curtir pra caramba. Ele é um cara que migrou para tecnologia depois de já ter trabalhado um monte de coisa. Não sei se vai dar tempo de contar tudo que ele já fez, porque toda vez que a gente está trocando ideias sobre profissões e tal, ele vem com uma nova, então eu nem sei tudo que ele fez. Mas deixa eu deixar ele se apresentar e aí vamos começar a bater esse papo. E aí, Edmar, beleza? Beleza. Bom, sou o Edmar, né? Eu trabalho com tecnologia já faz aproximadamente uns 16 anos, mais ou menos em 2005 eu comecei. Atualmente trabalho com desenvolvimento JavaScript, já passei por Java. Trabalho na área de programação, mas uma das coisas que eu mais gosto, né, de fazer é muito mais voltada para DevOps, né? Uma área que eu gosto bastante, estudo consideravelmente em tempo vago. E é isso. Praticamente a minha vida hoje é tecnologia, né? Beleza, eu queria começar lá do comecinho mesmo, porque eu acho que a tua história ela é bem legal por causa que dá para mostrar que a pessoa não precisa vir de um background super tech para ser super bem sucedido em tech. O Edmar é um cara muito bom, como ele falou, né? Ele gosta da parte de dev, mas ele também gosta de DevOps. E para quem não conhece aí o termo DevOps, é mais a ideia de que antigamente chamava de infra. Então pensa que é um pouco do código tem que rodar em algum lugar. E esse lugar é mais responsa normalmente de um papel que chama DevOps. Tem agora uma ideia de Dev Full Cycle, que eu nem sei se o Edmar já ouviu falar, mas seria o DevOps barra Dev tudo junto. Mas, enfim, o Edmar é esse full cycle, então, se a gente fosse falar desses termos mais da moda. Mas eu queria que você contasse como que você veio parar no mundo de tecnologia, porque, como eu sou teu amigo, eu sei que você fez um monte de coisa antes, mas eu nunca ouvi você contar essa história, assim, tipo, como que foi a migração? E eu queria até que você falasse, eu tenho um pouco de estudo, que eu sei que seu histórico de estudo não foi linear, não foi, tipo, aquela pessoa que conseguiu fazer tudo certinho nos anos certinhos. Eu queria que você contasse um pouco aí do seu histórico de estudo e como que você chegou em tecnologia. Beleza. Bom, vamos lá então, recapitular alguns anos. Bom, hoje eu tô com 37 anos, né? Eu comecei em tecnologia mais ou menos com 20, não necessariamente na área de programação, mas foi mais ou menos aí a época que eu tive acesso a computadores. Antes disso, eu passei por várias outras empresas, setores, né, que não tem nada a ver com tecnologia, então foi realmente uma mudança assim da noite para o dia. Vou trabalhar com isso, me dediquei, né, estudei, acabei estudando por conta e acabei entrando. Bom, já volto para a parte de como eu migrei, falando um pouco do estudo, que eu acho que é importante também até nessa porquê da migração, né? Eu morava em interior, né, morava em sítio, trabalhava na roça, plantava fumo, isso até aos 12 anos mais ou menos. Depois a gente migrou para uma cidadezinha que pequena ainda na época, hoje está até o maior, mas uma cidadezinha pequena. Então, assim, você não tem muito contato com tecnologia em cidade pequena, principalmente mais interior. E aí fiz o ensino fundamental, fui para o ensino médio. Na época a situação não era tão boa, cidade pequena é normal isso. E aí acabei tendo que trabalhar, iniciei o ensino médio, parei porque não tinha como conciliar trabalho e todo dia ficava fazendo hora extra, então acabava não faltando mais do que ainda, então acabei parando. Então nem cheguei a completar o ensino médio na época e comecei a trabalhar. Trabalhava como uma empresa de metalúrgica, marcenaria, pintura, tinha tudo. Praticamente fazia tudo, né? E aí fiquei um tempo nessa empresa. Depois fui trabalhar em empresa de reciclado, que era praticamente separar plástico para poder reciclar. Fiquei um tempo. Voltei para essa outra empresa, né, que trabalhava com várias coisas. E aí chegou um ponto que eu assim, não estava estudando, a tecnologia começou assim me chamar a atenção. Eu pensei, pô, não é possível. Né? Ia bem na escola, eu vou tentar fazer isso, porque eu acho que é algo que eu consigo aprender até de forma fácil, né? E comprei o computador e comecei a aprender em casa mesmo. E aí aprendendo de sites, né? Na época não tinha muito conteúdo, então pouco que tinha você tinha que
ler e depois ter que aprender sozinho. E aí comecei a entrar na área de mexer com CorelDRAW, gráfico, essas coisas. Foi o meu primeiro contato com tecnologia, o meu primeiro emprego. Então, comecei a trabalhar com CorelDRAW, comecei a trabalhar numa estamparia, assim, praticamente fazia uns 3 meses que eu tinha um computador, já tinha estudado bastante do CorelDRAW, comecei a trabalhar lá. Isso chegou mais ou menos em 2004. Quando fazia mais ou menos uns 10 meses, 12, quase um ano, fazia que eu estava trabalhando com Corel. E aí eu pensei, pô, não tem como evoluir na região que eu tô. E aí deu a loucura, eu pensei, vou migrar para algum lugar. Comecei a procurar, e eu moro aqui em Santa Catarina, né? E aqui um polo de tecnologia, obviamente, que seria capital. Então acabei pesquisando um pouco como era Florianópolis. Nunca tinha ido para lá, né? Aí, vou arriscar ir para lá. Pedi demissão aqui, botei o computador numa caixa, peguei minhas roupas, tô indo para Floripa. Liguei antes, né? Consegui uma vaga lá na República, apesar de não ir para estudar, tinha quarto para estudante do lado da Federal. Fui para Floripa, chegando lá, pouco tempo já consegui tinha uma gráfica do lado da universidade. Consegui um trabalho lá como designer gráfico, fazer cartão de visita, panfleto. Fiquei lá mais ou menos uns 6 meses fazendo isso. E lá dentro surgiu uma oportunidade que a gráfica em questão que eu trabalhava, ela também trabalhava com dados variáveis. E nessa parte de dados variáveis, aí tinha a parte de programação, que é onde realmente começa a minha história com programação. Então, surgiu lá, a pessoa que trabalhava lá saiu. Aí tinha só uma pessoa trabalhando e aí ele já me conhecia, sabia que eu tinha interesse. Falou, vamos tentar, vamos fazer um teste. Eu fiz um teste e um mês passei a trabalhar somente com dados variáveis e aí começa a minha história com programação. Então, nessa parte, comecei a trabalhar com Delphi, programinha simples, mas todo dia mexendo com isso, né? E aí, fora isso, horário vago, praticamente eu vivia estudando, né, lendo conteúdo. Então, por mais que eu acabei não tendo ensino médio, não me formando numa faculdade, estudo acabou não faltando, né? Porque eu sempre estava tentando me atualizar. Então, a forma de estudo que não foi através de uma instituição de ensino, não tem uma certificação, mas o estudo sempre foi contínuo, né? Então, foi algo que me ajudou bastante a evoluir nessa área. Essa é uma parte que eu sempre falo da parte do desenvolvimento, né? Que é, tipo, você não quer estudar, nem entra na área. Você vai estudar para sempre. E aí é muito louca a tua história, porque, tipo, você não tinha nem ensino médio completo, e mesmo assim você estava estudando coisas da área, né? E hoje a discussão é se precisa de faculdade ou não. A tua história é até, tipo, a prova que nem de ensino médio precisa, né? Até porque É, ensino médio, do jeito que é no Brasil, muito do que a gente vê no ensino médio é revisão focada 100% em vestibular, né? A gente aprende poucos conteúdos novos no ensino médio, né? A maior parte do conteúdo a gente, no terceiro ano, acho que hoje é meio padrão que não ensina nada, é só revisão para vestibular. Mas o primeiro e segundo ano você aprende alguns conceitos. Mas eu diria que os conceitos importantes que você precisa para a vida, talvez termine lá na quinta, na sexta série, né? Porque a partir dali você já começa a aprender, talvez, a parte de biologia que você não precisava saber, a parte de história que, tipo, acho que já nem tem tanto assim em profundidade. E história hoje em dia, pô, você vai assistir, sei lá, o canal Nostalgia, você tem formas hoje muito mais audiovisuais, muito mais interessantes de a gente ouvir história. Mas esse podcast não é para polemizar sobre acabar com o ensino médio e a faculdade, mas é só interessante ver que realmente é possível, porque. E aqui não é um conselho, né? Tipo, saia do ensino médio. Pô, se você tem condição, se tua família tem como te bancar, ou se você consegue trabalhar e estudar, eu acho que o estudo vai te ajudar, vai te dar uma base, mas não é essencial, por mais que eu acho que seja legal. E eu acho que até você fez depois, não fez? Terminou o ensino médio ou não? em 2015, eu fiz o Enem, sem estudar, mas passei, fui lá, fiz as provas lá, e assim, o conteúdo praticamente era muito similar ao que tinha estudado no ensino fundamental, porque eu nem fiz o médio. Aí fiz o Enem lá, e aí na época, acho que é hoje ainda, né? Você pode fazer o Enem e na hora que você faz o cadastro, você define se você quer usar ele para concluir o ensino médio. Então, praticamente foi assim que eu concluí, né? Hoje considero que tem, mas acabei nunca
estudando mesmo regularmente. Mas formalmente você tem através Hoje dessa sim, ferramenta do Enem, né? isso, oficialmente, né, reconhecido pelo MEC, sim, por causa da nota alcançada no Enem. Então foi em Então, isso é bem 2015. legal também, né? Eu nem sei se a galera não divulga isso com medo de ninguém mais fazer e só fazer a prova do Enem. Mas talvez tenha um limite de idade. Eu não sei se você acha. Você sabe se dá, tipo, um moleque de 14 anos fazer o Enem passar e, tipo, Não, matar o não. ensino médio? Acho que não pode, né? Se eu não me engano, o limite de idade é o limite oficial de que você concluiria. Eu acho que com 18, 16, eu não lembro. Tem que ver mais ou menos assim. Agora mudou os anos, né? Acho que fundamental tem um ano a mais. Mas na época era mais ou menos assim. Vocês formavam no ensino médio mais ou menos com 17. Acho que com 17 era o limite para você fazer o Enem e considerar. Mas tem na documentação do Enem lá, tem uma idade mínima, mas nunca antes do limite que você teria se estivesse estudando regularmente. É, não, Então, senão viraria um hack, né? Tipo, exato, vamos formar no ensino médio com 14 já era. acabei ensino fundamental, vou me formar no ensino médio fazendo a prova do Enem. Não funciona assim, tem essa limitação e faz sentido ter, né? Então, mas tem essa possibilidade de você fazer. É, E como que infelizmente, era nessa época, Edmar? Porque que ano que a gente tá falando aqui? Só pra gente se situar no tempo. Você lembra que ano que era mais ou menos? quando eu comecei nessa parte, eu migrei do design gráfico para programação, foi em 2005. Tá, 2005 então a foi gente tá quando, falando de 17 anos atrás, mais ou menos, né? 17 E anos. aí, só para também a galera ver a minha história na paralelo aqui, eu comecei a faculdade em 2006, terminei em 2009. Então eu também estava meio que começando a me interessar mais, né, por essa área, então acho que até as timelines elas estão meio alinhadas aí. E aí, tipo, como que você estudou nessa época? Você lembra, assim, tinha algum site que era referência na época? Porque eu, para ser bem sincero, quando eu entrei na faculdade em 2006, o meu conhecimento era bem fraco. Eu já tinha feito um site, porque na época minha irmã namorava uma pessoa que era programador, e aí ele estava na minha casa em Dourados, eu precisava fazer um site para um grupo de amigos, e aí ele me ajudou a botar, tipo, sei lá, um iframe, botar scroll, fazer umas paradas assim meio que hoje em dia é má prática, né? Mas na época não tinha tanto recurso, não existiam os frameworks que existem hoje. E foi muito da hora, assim, e aí, tipo, pô, beleza, massa, vou trabalhar com isso, mas eu não sabia muito além disso, sabe? Eu sabia muito mais o que era um HTML e CSS do que realmente o que era programação. E foi por aí que eu comecei, por influência de alguém que estava próximo. Mas você morava no interior, eu também nessa época estava em Dourados, mas ele veio de São Paulo na época e me ensinou isso. Mas você lembra como que foi seus primeiros passos assim? Porque você É, foi para gráfica, você foi para capital, mas aí tipo, mesmo lá na gráfica, como que você estudava? Esse cara que te contratou, ele já manjava e ele que te ensinou ou você tinha alguma forma de buscar na internet? Como que foi? então, eu tinha lá, já tinha acesso à internet DSL na época, 1 mega, se não me engano, mas já era bom pra gente na época. Só que o que eu aprendi lá na gráfica foi muito ali com o dia a dia. Então, praticamente era. Eu aprendi a linguagem ali, ele me ensinou um pouco da linguagem, estudei um pouco com conteúdo, só que na época não era muito organizado. E aí, até um ponto que depois eu vou voltar até para falar sobre a questão do estudo em si, né? Eu não tenho, mas eu aconselho as pessoas terem, justamente pelo trabalho que eu passei, por exemplo, porque quando você vai estudar sozinho, você não tem um rumo, você sai estudando qualquer coisa. Então, assim, o meu estudo é muito fragmentado. Então, não teve um roteiro, não teve uma orientação. E isso, assim, é bom porque você ganha muito conhecimento em relação a isso, mas ao mesmo tempo é ruim porque você leva um longo tempo, né, com talvez coisas que você não precisaria. Se alguém chegasse e falasse, mas isso funciona assim por causa disso. Então, você já, tipo, não perderia 2, 3 dias tentando identificar o porquê que aquilo funciona daquela forma, né? Então, assim, eu acho que o estudo é fundamental. Como você falou, não precisa, mas ajuda muito. Então, assim, você E vai. acho que aqui também você está falando um pouco de ter estrutura, né? Porque o problema é de quando você. Tipo, se você não tem muita experiência para estudar, você não sabe como estudar. Então, esse já é um problema. E o Exato, segundo problema é o que estudar. Então, exato. hoje, até esses projetos que eu faço aqui no YouTube, é muito para isso, né? Para tentar direcionar quem está querendo mudar de carreira ou quem está querendo aprofundar. Então, como criar um app. Então, é para tentar dar uma direção, tentar ter um roadmap ali, né? Ter um passo a passo. Porque realmente, você estudar por conta, 100% por conta, tipo, beleza, está numa ilha isolada, você não consegue. Então, você Exato. tem que se conectar. O por conta hoje
é uma expressão até antiga, né, que o Edmar usou, falar disso dar por conta, mas é bem comum no interior falar, fazer as coisas por conta e tal. Só que não é por conta mais, né? Hoje em dia é impossível ser por conta, porque tem tanta informação que você E vai buscar. organizada, né? Só que isso também atrapalha, né? Porque, tipo, ah, vou estudar pelo YouTube. Aí, tipo, você coloca lá, algoritmos. Aí, tipo, você pega um curso avançado de algoritmo. Putz, não entendi nada. Aí você vai de novo, algoritmo. Aí você pega um cara ruim explicando de uma forma super ruim. Aí, tipo, você pega outro. Aí você fica nessa. Você pode perder um mês e não estudou nada, porque você não conseguiu achar. Então, acho que esse buscar conhecimento que você está falando também tem um pouco a ver com estrutura, né? Tipo, Sim. buscar algum lugar que você consiga seguir um passo a passo que alguém pensou e que faz sentido, né? Senão você pode ficar vagando um tempão e, tipo, não aprender nada, né? Você vai perder um puta tempo e não vai aprender nada. Exato, foi mais ou menos o que aconteceu, né? Porque eu não tinha uma orientação de como seguir, para onde seguir, então você fica pegando muita coisa, coisa que você nem precisava aprender, talvez na época, para resolver, mas você vai perdendo foco, né? Vai indo para várias direções, então foi muito nisso, assim. Sobre o que eu trabalhava lá na gráfica, foi muito. A pessoa que já trabalhava lá, que já era também um programador, que trabalhou na época que se programava em cartão, você colocava o cartãozinho na máquina, botava lá, ela cortava o cartãozinho e tal. Então, assim, o cara era antigo já, então ele me ensinou bastante coisa. Mas o restante foi internet, blogs, vários fóruns, então vários lugares assim que falavam sobre Delphi na época, que era o que eu estava aprendendo. Então foi nessa linha, assim, mas foi tudo conteúdo aleatório, assim, não tinha um lugar em que você entrasse, vou fazer esse curso. Então, assim, eu não fiz curso, não fiz nenhum curso, assim, de voltado para tal área. Foi tudo conteúdo fragmentado, juntando as partes, aprendendo. Uma coisa que me ajudou bastante, eu acho, nessa época, desde que eu tive acesso a um computador, que eu comprei um computador, eu comecei a mexer com Linux. Então, praticamente eu uso Linux desde 2004, que foi quando eu comprei o meu primeiro computador. Então, isso me ajudou bastante. Na época, onde eu morava só tinha internet ainda, o pessoal talvez nem conheça a discada, né? Você usava telefone, tinha que esperar até meia-noite para não Eu não pagar sei, por não sei minuto. que ordem que vai sair os episódios, mas eu gravei com o Ramon. Cara, o Ramon ele falou de uma internet que era antes da discada. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Ele, tipo, ele já tá na área que faz uns 30 anos. Ele usou uma, eu não vou lembrar nem o nome, mas ouça um episódio do Ramon que ele vai contar de uma internet que é antes da discada. Tipo, eu nunca tinha ouvido falar disso. Nossa. Mas beleza, É, continue. então, assim, migrar para o Linux naquela época era horrível, porque você tinha os modems da época para você se conectar. Você não tinha como instalar, eram vários tipos de modem e nem todos tinham suporte ao Linux. Então você tinha que baixar, encontrar na internet, e aí você tinha que ter o Windows junto, porque você, para acessar a internet no Linux, não funcionava modem. Então você precisava instalar o modem lá, tinha que ir no Windows, pesquisar o driver, pegar modelo de modem e ver, esse aqui pode ser compatível. Aí você ia no Linux, código-fonte, né? Nunca tinha compilado, era só código-fonte. Aí, para instalar algo no Linux, você tinha que compilar kernel. Então, põe nisso aí computadores antigos, 3 horas compilando kernel, compilando driver, não dava certo, fazia de novo. Então, assim, por mais que nessa época eu não programava, eu já acabei tendo contato com programação em C, principalmente no Linux, por causa disso, né? Ficava editando lá os drivers e tal. Então, nessa época eu já comecei a ter contato com o código, apesar de não programar, só tentar corrigir problemas, mas o meu acesso, o meu contato com o Linux já foi dessa época. E aí, a partir disso, paralelo aos estudos também do Delphi, eu sempre tive mexendo com Linux e resolvendo problema, drivers, então sempre foi uma coisa que estava muito voltada a código. Então isso me ajudou também, porque de certa forma eu sempre tinha que estar lendo, descobrindo, lendo documentação. Isso acabou ajudando, né, a entender as coisas de programação. Massa, e aí, mas aí nisso tudo ainda, hoje em dia a gente não consideraria nada disso desenvolvimento web, né? Então a Não. gente consideraria desenvolvimento desktop, Delphi. No teu caso era mais específico ainda, né? Porque era um desenvolvimento para gráfica mesmo, para conseguir imprimir os dados de forma variável dentro dos tempos. Eu nunca vi essa programação, mas eu imagino que é muito mais uma questão de template, né? De tipo aplicar regras para caber dentro de campos específicos. Eu acho que é uma parada é bem diferente de web, né? Tipo, porque você tem Totalmente. limites muito Totalmente. rígidos, né, para fazer uma impressão, né? É uma coisa Exato. física, né? Não é uma coisa digital, né? No final Você, das contas. você pegava um arquivo de dados, geralmente texto, né, pré-formatado, coluna fixa ou separada por ponto e vírgula, enfim. Você pegava esse arquivo, você tinha que processar esses dados,
gerava um outro arquivo com a estrutura validada, alterações que precisava fazer, então você tem um arquivo de dados para ser feito, uma outra programação, que na época eu tive que aprender também, que era, lá havia um programa da Xerox, na época, que a gente usava, mas a grosso modo esse programa era PostScript, alguém, não sei se já ouviram falar, mas PostScript, a maioria, PostScript é uma linguagem de programação também, só que só se usa em impressora, né? A maioria das impressoras, hoje tem outros tipos, mas acho que foi criado na década de 90 pela Adobe, e aí era usado em várias impressoras, hoje em dia ainda é usado o PostScript, então você pegava esses dados, fazia uma outra programação em PostScript, aí nessa programação PostScript você tinha um formulário que era desenhado em CorelDRAW, que eu também conhecia na época, então praticamente eu fazia tudo, fazia o formulário, fazia o processamento do arquivo de dados, fazia um programa que juntava tudo, e isso ia para a impressora, uma impressora de alta velocidade, mandava a impressora, né, imprimia os papéis lá já tudo mesclado, dados, formulário, tudo. Então, praticamente foi isso. Isso foi mais ou menos uns 10 anos. Fiquei nessa parte de programa, nessa empresa mais ou menos uns 10 anos. Ah, tá. Então, hoje que a galera faz o bootcamp em 6 meses e mais 6 meses vira pleno e mais 2 meses vira sênior, tipo, o teu processo foi um pouquinho mais longo, né? Foi mais longo. Só que aí, tipo, já era um trabalho, né? E aí talvez até entre uma questão que é, talvez se eu tivesse feito uma faculdade, eu não teria ficado tanto tempo no mesmo lugar com a mesma... Porque assim, quando você acaba tentando seguir sozinho, você tem muita insegurança. Então assim, eu conhecia bastante, eu via outras pessoas às vezes com faculdade vindo trabalhar e tipo, a pessoa não tinha assim a metade do conhecimento, não sabia a metade do que eu conseguia fazer, mas a insegurança sempre, não, ele é um cara muito bom porque fez faculdade ou estudou tal. E nem sempre era assim, né? Porque, assim, por mais que você tenha conhecimento, a experiência do dia a dia acaba, às vezes, te gabaritando mais, principalmente o tempo. E o tempo vai passando e você fica naquele, pô, será que realmente não tenho capacidade de tentar algo mais, algo melhor? Isso aconteceu em 2015, faziam 10 anos que eu estava na gráfica. E aí eu vi na internet lá um anúncio de uma vaga 100% remoto, ganhava um pouco mais do que eu ganhava lá, e eu pensei, os caras estão de brincadeira, né? Não existe, né? Uma vaga 100% remoto, ganhando mais, para trabalhar com Java. E aí, uns anos antes, né, uns 2 anos, 3 anos antes, eu já tinha começado a mexer com Java, aprender Java, então não estava trabalhando no dia a dia, mas já conhecia Java, então comecei a me interessar pela área. Assim, vou fazer sem certeza que eu não vou passar, só que o Brasil inteiro deve estar se inscrevendo para a vaga, eu não vou nem passar, né? Aí fiz o teste, despreocupado, talvez até esse foi o motivo de eu ter passado, né? Porque fiz, tipo, vou fazer por fazer, como se fosse um testezinho de internet. Que ano que é isso? Deve ser 2012, 13 ou mais até? 2015. 15 já, beleza. Foi 10 anos certinho mesmo. no ano que eu entrei lá na TechSynapse, lá, que na época foi o Michael que me contratou. Até a entrevista do Edmar não fui eu que participei, eu também era uma das, para quem não, a gente nem explicou, né, mas nessa empresa eu já trabalhava lá, então eu entrei na TechSnapse em 2011, o Edmar entrou em 2015, e nessa época eu acho que eu estava na área de inovação, provavelmente. Sim. Então eu não estava recrutando muito, quem estava recrutando mais era o Michael, e aí, mas eu lembro que depois que o Edmar entrou, numa call depois com o Michael, ele me contando, falou, nossa, contratei um cara, o cara, tipo, parece que é muito bom, ele nem terminou o ensino médio, mas, tipo, o cara manda bem pra caramba e tal, a gente vai conseguir dar uma oportunidade massa para ele. Então, eu acho que eu nunca nem contei isso pro Edmar, mas eu lembro que o Michael me contou isso na época, sabe, tipo, porque ele ficou feliz de ter achado um cara que não tinha nem ensino médio e que a gente ia conseguir dar uma oportunidade para ver, né, se ia dar certo ou não. Então, eu lembro, tipo, tanto que eu sempre soube que o Edmar não tinha ensino médio, mas não como demérito, mas mais porque, tipo, tinha sido da hora que a gente tinha conseguido contratar uma pessoa que não tinha ensino médio, mas que a gente achava que ia mandar muito bem, sabe? Então é uma coisa legal porque o Michael podia ter tido preconceito, e para quem não conhece o Michael é um cara super famoso na comunidade Java, um cara, tipo, um dos caras mais famosos do Brasil em Java, então ele podia falar, velho, eu sou um Java Champion, né, que é um título que tem dentro do Java, já liderei spec do Java, não vou nem falar com um cara que não tem ensino médio. Então foi muito da hora da parte dele de ter tido essa maturidade, também um cara mais velho, né?
Fala, pô, não é porque o cara não tem ensino médio que esse cara não pode ser um bom programador. Então isso também foi bem legal. Mas enfim, só um parênteses, porque eu acho que eu nunca nem tinha falado isso pro Edmar, que eu sempre soube que ele não tinha ensino médio e não foi demérito, foi realmente tipo da gente ter ficado, pô, chama um cara da hora que o cara não tem nem ensino médio, velho. E a gente sempre contava essa história para outras pessoas, assim, como inspiração mesmo. Pô, você consegue fazer a parada mesmo se você não teve a oportunidade de fazer uma educação formal, né? E engraçado que eu fui contratado por causa do Michael, tinha 3 pessoas para fazer entrevista. Quando eles marcaram, porque eu fiz o teste, aí recebi e-mail dizendo que eu tinha passado no teste. Eu disse, beleza, vamos para entrevista, né? A entrevista eu não vou passar. Aí fui para entrevista. No dia era para ser com o Michael também. O Michael não pôde, eu fui com outras 2 pessoas. E eles, tipo, pediram para me explicar o código. Como que alguém que não tem conhecimento nesse não explica o código? Tipo, eu sei o que faz, mas eu não sei explicar, não sei os termos. E aí as 2 pessoas que fizeram meio que, tipo, ficaram em dúvida se eu tinha feito realmente ou eu tinha copiado e colado, tal. Mas aí o Michael pediu para fazer uma outra entrevista só com ele depois. E aí a gente conversou. Tanto para as 2 pessoas que me entrevistaram primeiro quanto para ele, eu já fui, estudei e tal. Eu não sei termos técnicos para explicar, mas posso tentar. E aí o papo foi muito mais tranquilo, assim, conversar com o Michael, até porque eu acho que ele já sabia disso, e quis entrevistar, e no final de contas, né, deu certo, acabei indo, fiquei lá um bom tempo, né, no TechSnaps. Mas foi nessa linha, assim, tipo, até foi persistência dele, porque de certo ele viu, tipo, deixa eu ver quem é, né, porque talvez possa ser interessante, mas foi por causa dele depois que eu fui, porque a princípio eu tinha saído. Porque isso é complicado, porque na correria do recrutamento, então hoje em dia mesmo estou fazendo bastante recrutamento na Provi também, então muitas vezes a gente tenta atalhos de fazer cortes. E pode parecer desumano, mas também você tem que pensar do outro lado, muitas vezes a gente Sim, tem 200, 300 candidatos para falar e a gente tem o tempo escasso. A gente não consegue falar com 200, 300 pessoas em uma hora, principalmente quando você está numa fase onde você precisa contratar rápido. Quando sim. você está numa fase mais estável, que você só vai. Normalmente a gente não interrompe, né, processo de contratação na área de tecnologia. A gente está sempre fazendo entrevista, sempre conhecendo pessoas, mas tem momentos que você está com muita pressa. E aí a gente faz cagada. Tipo, a gente poderia ter perdido o Edmar não está aqui hoje. Tipo, não é de propósito, né? É simplesmente a correria mesmo do dia a dia. Não dá, é muita gente, muitas vezes tem muita vaga, e a gente faz cortes de várias formas. Mas uma das coisas que eu nunca gostei muito de fazer, e não faço até hoje, é corte por currículo. Então, hoje, até se alguém se candidatar em alguma vaga de alguma forma que sou eu que estou responsável, saiba que eu não vou olhar seu currículo até que você me mostre alguma coisa técnica. Então, eu nem olho o seu currículo, não tem nem como eu te cortar. E nesse caso, na TechSnap já era assim também. Então, fazia uma prova técnica, que era uma prova básica, só que tinha uma série de decisões que a gente conseguia entender a maturidade do candidato mesmo numa prova básica. Então, na PEFBL, na Quav, em várias passagens minhas também é uma prova básica, só para tentar pegar algumas coisas do candidato. E agora na Provi também, estou reformulando com o pessoal o processo seletivo e a gente já tem uma prova básica. Então, se você está ouvindo isso aqui, você consegue também fazer a prova da Provi. Entra lá em provi.com.br/carreiras. Então, lá nas vagas de dev, a gente tem uma prova básica também. Por que isso? Porque se a pessoa vai ser dev, nada melhor do que o primeiro filtro dela seja a oportunidade dela mostrar código. Então eu não quero saber se tem ensino médio, se tem faculdade, se fez bootcamp, se não fez. Deixa eu ver o código. E a partir do código a gente começa o processo. Então, o legal disso também é que a gente sempre tenta dar um feedback desse código. Então, por mais que eu vá reprovar a pessoa no primeiro filtro, eu consigo dar um feedback construtivo. Eu consigo falar, pô, estuda um pouco mais programação funcional, ó como você fez esse laço, ó como você fez essas condições, ou ó, estuda um pouco mais esse framework, ó, você usou errado aqui. Então, é um feedback que talvez por alguns seja até mal interpretado. Falar, pô, eu quero fazer uma prova, o cara tá falando que eu fui mal em tal coisa. Mas a gente tenta dar um feedback específico para que a pessoa possa estudar. Então, mesmo na TechSynapse, quando a gente reprovava, a gente tinha até um processo de reprovar automático, mas mesmo reprovar automático, ele tentava entender aonde foi o gap e tentava dar um feedback para a pessoa. Então, acho que esse ponto, até para possíveis entrevistadores que estiverem ouvindo aqui, tentar evitar de cortar as pessoas só pelo currículo, sabe? E o oposto também, tipo, aprovar a pessoa só pelo currículo não faz sentido. Porque a pessoa pode ter estudado numa faculdade da hora, mas ele podia ser o pior aluno da sala. E talvez você não quer ter o pior aluno da sala na tua empresa. Ou talvez também o melhor aluno da sala, ele pode ser um cara horrível para trabalhar em time. Então, assim, o currículo não vale tanto assim. Então, acho que
é uma coisa interessante de ver que a gente perde muita gente boa, e esse processo que eu falei do filtro de código, a gente também perde gente, porque pode ser que o cara mandou mal, pode ser que naquele problema específico ele não sabia resolver, mas pelo menos é um filtro mais parecido com o dia a dia. Então eu sempre tento fazer uma prova mais parecida com o que eu espero dele depois que ele entra na empresa, e não fazer uma prova super fictícia, né? Que é até uma discussão, né? Empresas grandes normalmente usam um processo que eles chamam de lousa branca, né? Eles te colocam lá na lousa com giz ou com a caneta para você resolver um algoritmo, e muitas vezes o trabalho nem exige aquele algoritmo. Então, assim, é muito distante do mundo real, e com certeza o Edmar não passaria numa prova dessa naquela época, né? Talvez hoje, com a experiência, por já ter feito mais coisa, conseguiria fazer uma gambiarra ali e resolver mesmo sem o estudo técnico, mas naquela época, com certeza ele ia tomar pau, porque ele não ia fazer nem ideia do que a gente estava falando, sabe? Ah, implementa um quick sort. Tipo, eu ia falar, como assim quick sort, velho? Que merda é essa? Então, tipo, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está do outro lado fazendo a entrevista, para que a gente não perca pessoas boas. E é lógico, cada empresa tem sua realidade. Talvez você realmente precise de um cara super teórico, formado na USP, na Unicamp e nas melhores faculdades do Brasil, beleza. Bota um filtro lá em cima. Mas tomar cuidado se é necessário, né? Porque a gente pode perder pessoas boas por uma bobeira, né? Um processo mal desenhado. Mas aí vamos lá, vamos tentar começar a ir para o fim aqui. Eu queria entender, dentro dessa tua experiência, então, você foi para o mundo web nesse processo, só que você deve ter chegado no mundo web assim, meio cru, né? Porque você não tinha uma experiência real. Ou você, nesse meio do caminho, nesses 10 anos na gráfica, você construiu algum appzinho? Como que você saiu do gráfica para... Você passou na prova? Porque a prova TechSnaps, eu estou pensando aqui, como eu conheço a prova, né? Eu criei a prova junto com o Michael. Sim. Ela era uma prova só Java mesmo. Java. Tipo, não tinha framework, não tinha nada. Ela era bem simples, era só Java. Então, não sei, você não estava provavelmente preparado para web, ou você estava porque você fez alguma coisa no meio do caminho? Como hobby, eu sempre estudei outras coisas, né? Apesar de estudar ali o que eu precisava para o trabalho, como hobby, eu sempre fui estudando várias coisas. Eu passei por PHP, brincava com PHP. Na época já mexia com os frameworks, não aqueles espaguete, o cara copiava código e jogava no meio do HTML. Então, assim, já tentando seguir na questão de realmente como programar de forma correta. O Java, quando eu comecei a aprender, já foi muito mais pensando, porque eu trabalhei muito tempo com desktop, né? Então o Java já foi nessa linha assim, cara, mas tem o Java Web, como que eu faço para usar isso? Então meu estudo já foi baseado no Java Web, então eu já comecei a ter contato com isso. HTML eu já mexo desde quando eu comecei a mexer com o computador, que eu via HTML lá, assim, como é que funciona isso? Então eu começava a escrever página no bloco de notas, via o resultado, então já tive contato, nada profissional para trabalho na época, mas sempre tive contato com isso, sempre foi algo que me interessou. Mas o conhecimento maior mesmo foi no dia a dia, a partir de 2015, com a TechSnapse, aprendendo os próprios frameworks que o Java usa para a parte web. Então, começou nessa parte. E aí, a partir disso, entrou JavaScript, agora mais para... Eu sou recente o meu conhecimento é recente agora, por exemplo, em React, que é uma linguagem que eu também posso dizer que eu conheço bem hoje, mas comecei a mexer mais ou menos uns 3 anos com React. Então, e aí foi isso. Eu acho que, falando bem mesmo, acho que assim, a minha carreira evoluiu a partir do momento que eu fiz essa prova, achando que não ia passar, passei e eu pensei, pô, eu sou capaz de fazer isso, então eu vou começar realmente a estudar e me dedicar. E a partir disso, acho que acabou abrindo bastante a minha percepção do que eu era capaz de fazer, correndo atrás, lógico, né? Tinha que estudar. E acho que 2015 para cá que comecei a mexer mais assim, estudar. E aí entrou questões de DevOps, infra, AWS, G-Cloud. Praticamente eu conheço quase todos que eles oferecem, né? Várias coisas que ninguém eles nem sabe que tem lá dentro, eu conheço. Então, assim, eu estudo bastante sobre essas coisas. Kubernetes é uma coisa que hoje eu posso dizer que eu domino bastante também. Então, tem várias áreas que foram, assim, entrando no meu leque de interesse, né? Às vezes eu não tenho nem tempo para estudar tudo que eu tenho interesse, mas acabo tentando ir. Então, acho que é isso. Esses últimos Eu acho anos que que acabou me dando oportunidade de conhecer essas novas tecnologias e cada vez mais ter que aprender sobre elas. Eu acho que uma coisa bem importante de ficar de lição assim para quem está ouvindo e está numa situação parecida com o Edmar lá em 2005 é de tentar, ou 2015, né, nesse processo inteiro aí de transformação,
é de tentar não se subestimar pela falta de faculdade ou aí pode trocar faculdade por qualquer coisa, uma deficiência física, uma deficiência intelectual, sei lá, qualquer problema que essa pessoa tenha, tipo, todo mundo tem problema. E o teu gap é só um gap que outras pessoas têm em outras áreas. Então, eu, por exemplo, quando eu passei na IBM para trabalhar num projeto internacional, cara, minha entrevista na IBM foi de verdade a primeira vez que eu falei inglês na vida. E eu passei, você vai falar, pô, então você é um gênio. Não, não era um gênio, eu falei mal pra caramba. Só que eles tinham uma necessidade grande por um dev Java, eu mandava muito bem como dev Java, e eles falaram, cara, vamos tolerar esse inglês muito ruim desse moleque, porque Java ele vai mandar bem. Então, assim, você nunca sabe o que está esperando do outro lado, sabe? Podia ser uma vaga que precisava de um inglês perfeito. Com certeza eu teria sido reprovado. Só para vocês terem uma ideia, em vez de falar banco de dados, que em inglês seria database ou database, dependendo da pronúncia aí, eu falava bank, que na verdade é banco literal, banco de instituição financeira. Então, assim, eu não sabia nem falar banco de dados, velho. Tipo, que é uma coisa eu deveria saber. Não sei nem por que eu não sabia, sabe? Ou eu tava nervoso, eu só sei que eu lembro que eu falei bank, 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 em vez de falar database. Eu não sei nem como a pessoa do outro lado entendeu. Então, assim, tive uma puta ajuda da Loiane. Então, a Loiane, ó, só estamos falando do pessoal que é Java Champion hoje aqui nesse vídeo, hein? Então, a Loiane, nesse dia dessa entrevista, ela estava na minha frente lá na IBM, que eu ia trabalhar num time do lado dela. A Loiane e a Loiane Groner, se tiver alguém aí que estuda Java, então provavelmente conhece, já ouviu falar o nome dela. Então, ela me ajudou, porque ela colocava no mute e tentava me ajudar com as perguntas. Tipo, a gente não chegou a roubar, porque ela não me dava a resposta, mas ela tentava me ajudar ali para entender o inglês mesmo. Então a Loiane deu uma puta mão para passar nessa vaga. Mas, tipo, no final das contas, eles queriam alguém que sabia Java, sabe? Então, e no caso do Edmar, na TechSnap, a gente precisava de alguém disposto a aprender, disposto a querer evoluir ali dentro da empresa também. Então, isso é muito comum. E aí eu sempre digo que é muito mais importante o quanto de bunda na cadeira você quer ter para se dedicar a estudar e fazer acontecer, do que o quanto de conhecimento você traz. Eu conheço muita gente com muita facilidade de aprender, com muito conhecimento base bom, que não vai bem, porque não tem a vontade e a dedicação de fazer a parada acontecer. Então, se você hoje está se vendo nessa situação meio que do Edmar, putz, eu não vou conseguir passar nisso e tal, ou eu, por exemplo, nunca falei inglês, não vou conseguir passar. Tipo, tenta, velho. O pior é que você vai ter um não, e se você não tentar, o não tá aí. Então, eu acho que, assim, é bem legal ouvir a história do Edmar, por isso que eu queria muito ter essa conversa que a gente está tendo aqui, para tipo, cara, tenta. O Edmar não estava confiante, ele não falou, vou passar, vai ser moleza, tipo, ele achou que ia dar merda, mas no final deu certo, sabe? Então, acho que pode parecer um papo meio motivacional, mas não é um papo vazio, é um papo com um exemplo real. Tipo, tem que tentar, tem que se expor. E aí, se você está com dificuldade até para isso, pode ser, tipo, você pode ter uma confiança tão baixa que até essa parte é difícil. Tipo, busca um amigo, sabe? Busca alguém, tipo, cara, vamos me ajudar, vamos estudar junto, vamos fazer um simulado de uma entrevista para eu conseguir entender o que vão me perguntar. Então, manda mensagem para mim, manda mensagem para Edmar, tipo, vamos trocar ideia para tipo sair desse bloqueio assim, porque é muito mais mental do que real. É muito mais na tua cabeça assim, tipo, eu não vou conseguir, eu não tenho informação, tipo, esquece essa parada de formação, sabe? Tipo, foca no realmente no que você vai fazer. A área de tecnologia tá sedenta por gente, então quem tá afim vai conseguir. Só que você tem que conseguir desbloquear isso de alguma forma e se precisar de ajuda, busque ajuda. E aí vamos partir para o fim. Eu tenho duas perguntas para fazer, Dimar. A primeira é: o que que te motiva hoje? Tipo, quando você acorda assim hoje para trampar ou para viver, o que que te motiva? O que que você pensa assim? O que que é o seu, qual é o seu porquê? É, eu acho que o primeiro ponto que eu não posso deixar de colocar é assim, meus filhos, né? Tenho dois filhos, tenho um de 14, tenho um de 5. O pequeno, comentar também sobre isso, é autista, né? Mas é uma coisa assim que é fascinante estar do lado dele. Acho que é algo que é bom. Às vezes ele cobra muito de mim, ele quer estar todo o tempo ao meu lado, me puxando. Então, assim, se eu tiver numa Ele só não reunião, tá às aí porque ele deve vezes. estar dormindo, né? Ele Não, tá dormindo? ele foi viajar, ele foi para Floripa visitar os parentes lá com a mãe dele. Eles Porque foram normalmente quando a gente tá em reunião assim, ele tá ali perto, tá tipo puxando, vendo. né? Eles sempre querem que eu esteja do lado deles. Então, assim, eles, eu acho que é o maior motivo de acordar e dizer bola para frente, vamos seguir. E outra, assim, a curiosidade, eu acho que é o que mais me move. Sempre que tem algo que eu preciso aprender, eu acho que é algo que aquilo me prende. Às vezes eu não consigo, vou deitar e fico pensando naquilo, e fico pensando no dia seguinte, eu acordo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender por que, que aquilo funciona daquela forma, como que usa, onde eu aplico. Então, essa questão de ter a curiosidade sobre tudo, eu acho que é algo que
tem me trazido até aqui, desde o início, quando eu comecei a mexer com tecnologia, né? Então, acho que a princípio seriam essas duas coisas. Massa. E aí a última pergunta, aí eu tô tentando adaptar essa pergunta porque hoje o conhecimento está muito distribuído de formas diferentes. Seria a pergunta clássica, seria qual último livro você leu? Mas hoje muita gente abortou ler livro e, tipo, tem muitas formas de consumir conteúdo. Então eu tenho perguntado qual que foi o último conteúdo que você consumiu? Tipo, você lembra o que que foi a última coisa que você estudou, a última coisa que você aprendeu? Não importa o formato, Lembro, porque livro hoje em dia está meio ultrapassado. lembro, foi ontem à noite sobre o WebRTC. Eu Tá querendo fazer tô. o quê? Alguma chamada de fazer um sisteminha tipo esse que a gente tá usando aqui para gravar? Quem sabe eu concorrer com alguma empresa grande, tipo Zoom e tal. WebRTC, toda a parte. É uma parte bem complexa, eu já tinha lido Resume aí outras pra vezes. galera o que é o WebRTC, que eu já dei o spoiler falando concorrer com esse programinha de gravar, mas vai ter um monte de gente que nem vai saber o que é RTC. O WebRTC é praticamente aí a API, né, que é usada por navegadores, enfim, várias formas aí na web, para você transmitir vários canais de datas, né? Vídeo, áudio, texto, enfim, você pode trabalhar qualquer coisa ali dentro do WebRTC. A princípio é usado para vídeo, o que a gente está aqui hoje, né? O que você conecta no Google Meet, por exemplo. Você vai lá e cria uma meeting, você tem áudio, vídeo e texto. Então você trabalha isso através do WebRTC, ele faz comunicação entre canais, e aí tem várias coisas por trás disso, né? Parece algo simples, mas por trás tem muita coisa envolvida, porque envolve, por exemplo, um cliente que está conectando numa máquina remota, muitas vezes ele está por trás de um firewall, então você tem que ter alguns servidores, algumas tecnologias que também já estão sendo, já foram pensadas na definição do WebRTC, que é para você se comunicar, então algo voltado para essa linha. Trabalhar com comunicação mesmo, né? Canais de Mas comunicação sobre a web. só para eu trazer um pouco de contexto e perguntar se tem a ver ou se não tem a ver. Hoje o Edmar trabalha na Quave e ele está num cliente da Quave que é a Perfable, que é uma empresa de eventos. Tem alguma coisa a ver com isso? Porque na Perfable eu sei que tem embedded lá o Zoom, tem soluções de tecnologias de áudio e vídeo dentro da plataforma web da Perfable? Ou é só uma coincidência e não tem nada a ver você estar estudando isso? De certa forma, tem um possível projeto que pode ser apresentado lá, mas já vem de antes. Eu, antes de estar trabalhando na Pathball, na Quave, eu já tinha mexido, por exemplo, abrindo mais um pouco a área de conhecimento, né? Eu trabalhei com uma empresa que mexe um pouco com parte de games, né? E aí tem comunicação de games ali dentro, que envolve a BRTC, então já despertou o interesse lá nessa época. Eu estou tentando me aprofundar, principalmente porque eu não vi muito conteúdo dessa área e talvez o mercado seja carente disso. Então, estou tentando me aprofundar para tentar entender como funciona, como que se daí sairia alguma ideia interessante, principalmente agora com essa questão aí de metaverso surgindo, enfim, várias coisas. Né? Então, é um pouco disso, aprender, porque gera algo assim de meu interesse. Muito bom, fechamos o vídeo falando de metaverso. Então vamos ter que ter um episódio Só especial para faltou, explicar o que é metaverso. só faltou NFT, né? Mas deixa pra lá. Ah, é, agora tem NFT. Agora, Agora fala cripto, fechou, vai hypar esse vídeo cripto, aqui. pronto, agora põe lá as tags lá no finalzinho, assista até o final para você ouvir a gente falar. É, tipo, assista até o fim, sem ensino médio, entrando no metaverso. É isso. Esse vai ser Boa, o título do vídeo. Coitado de quem assistir por causa do metaverso, só vai ter uma menção lá no fim. exato. Edmar, foi muito bom bater esse papo contigo. Acho que a gente vai ter outros momentos, outros papos desses. Foi legal conhecer mais. Até teve várias coisas da sua história que eu nem conheci em tanto detalhe. Então foi muito bom. Obrigado por ter vindo aí. Espero que inspire uma galera que está em condições semelhantes a não ter medo de tentar e bola para frente. E valeu. Muito obrigado. Abraço. Posso só terminar com uma dica Pode, com de quem certeza. teve quem? Estudo inglês, cara. Quanto antes. Esse é o É, desafio atual do Edmar, tá, galera? exato. Para dar mais contexto na PFBO é em inglês, né, o trabalho. Então o Edmar está nesse desafio aí, mas eu tenho certeza que ele vai superar mais um. Como que tá É, em sido? Quer dar um resumo aí do desafio? então, eu deixei várias vezes, eu sabia que tinha que estudar, deixei para o futuro, e o futuro chegou, e agora eu preciso estudar, só que o nosso cérebro tem limitação, né? Chega uma idade que você
você vai, conforme a idade vai avançando, chega uma época que você não consegue, às vezes, pegar tanta coisa simples. Tecnologia, como eu sempre trabalhei, é algo que é simples para mim entrar, mas o inglês é algo que está sendo bem desafiador. Estou tentando aprender, mas acho que a maior dica é essa. Se você for para a área de tecnologia, é novo, aprenda inglês o quanto antes. Massa, e é isso mesmo. Eu falei de inglês aqui também, acho que abre muitas portas e é massa para se quiser viajar, se quiser se comunicar, também vai ajudar. Valeu, galera. Até mais. Abraço. Abraço.